você tá falando dessa unidade e que assim, puta, a gente vai sair daqui, eu vou morrer, aí eu vou virar uma vaca, vou virar uma grama, vou assim. Mas aí eu quero trazer no sentido de consciência. Então, para você no sentido de consciência, eu Mateus, morrer e ir ser uma vaca para depois ser uma planta, isso é a mesma coisa? Ou existe algum, vamos dizer, caminho de evolução do planeta Terra ou do universo, no sentido de consciência mesmo? Eu acho que essa consciência, ela existe quando a gente interfere na dialética, né? No espírito do tempo que a gente está vivendo. Então, assim, quando a gente está batendo esse papo, isso aqui vai ficar gravado. Alguém vai acessar, alguém vai ver. Vai ficar para a eternidade isso que a gente está falando. Minha alma está aqui, entendeu? Assim, isso que a gente está fazendo, ou o que a gente escreve, ou as coisas, os exemplos que a gente dá, né? Aí que tá a minha alma, aí que tá a minha consciência, né? É o que eu tô fazendo aqui. Não necessariamente é algo que vai reincorporar, que vai ressurgir em outro ser, em algum animal ou algum outro ser humano. Eu não acredito que exista uma transferência de alma de uma coisa para outra. Mas essa transferência, ela acontece enquanto a gente está atuando, né? Enquanto a gente está vivendo. Então, minha alma, meu espírito, eu estou influenciando no espírito do tempo agora. Por isso que é o espírito do tempo. É aquele pensamento que está rolando ali, que é o geral, né? Então, eu estou fazendo isso, estou deixando algum legado, né? Não um legado, mas tudo que eu faço, tudo que você faz, eu entendo que a gente está ali dando a nossa alma, dando a nossa consciência, dando o nosso interno para fora, né? Através dessas atitudes que a gente toma, das coisas que a gente faz, das coisas que a gente escreve, das coisas boas, das coisas ruins, das coisas neutras, enfim. E aí que tá a nossa... Tanto é que na Umbanda, né, eles falam, por exemplo, que quando a pessoa morre e a gente tá numa mesa e a gente lembra da pessoa, a pessoa tá lá, né? Porque a lembrança dela, a lembrança da pessoa faz a pessoa reviver, né? Então eu acho que é isso. Os valores que eu influenciar, os valores que eu passar adiante, as coisas que eu faço, as atitudes que eu tomo, isso é uma parte de mim que tá indo ali. É a minha consciência, é a minha alma que tá sendo. Se alguém me citar algum dia em alguma conversa, eu vou estar vivo ali. É os fragmentos do Wallace que estão ali, assim, como se fosse a alma do Wallace que está fazendo parte daquele momento. Justamente. Nesse sentido é interessante, né, que a gente entra na religião, que assim, Jesus Cristo, Buda, Maomé, Krishna, eles conseguiram estar vivos em todos os momentos de determinada sociedade, né? E ainda estão, né? E ainda estão. Porque a gente tá falando deles agora, eles estão aqui. Se a gente for adotar essa teoria, eles estão aqui, né? A gente citou eles estão todos aqui agora. Né? Teoria ou visão mesmo, né? Porque assim, eu até tava pensando, eu tava lá onde eu estudo, né, na Nova Acrópole, a gente tava tendo uma aula ali de Hermes Trismegisto, né? Tava tendo uma palestra. E aí... Ele fala do Uno, né? Ele fala exatamente disso. E ele tava justamente falando dessa ciência, que é a ciência individual, podemos dizer assim. É a ciência que o UOL está vendo, né? Ele está constatando, não é que assim... Ele tá vendo que assim, o mundo é redondo, ele tá constatando isso também, sabe? Ele tá trazendo essa coisa no mundo interno dele. Então, tipo assim, eu falo da visão... comparando com a teoria, porque assim, não é uma teoria, é uma coisa que o Wallace está presenciando, né? O Wallace está constatando, né? Como o Samuel bem disse. Interessante, cara. E é uma parada que ela é individual, mas ela é coletiva, né? Não é só individual, né? Porque essa questão do individualismo exacerbado, né? Da gente pensar só na nossa visão, na nossa opinião, eu não acho legal. Eu acho que o legal é justamente isso, a gente aplicar a nossa individualidade, a nossa singularidade, eu chamaria isso de singularidade, sabe? Não necessariamente da individualidade, mas a singularidade. Cada ser tem a sua singularidade, suas questões e os seus pensamentos, mas essa singularidade, ela reflete no coletivo, né? Eu acho que o coletivo é a questão. É a gente conseguir viver em coletividade, né? E assim, a minha singularidade ou a minha individualidade, eu estou influenciando no coletivo, e o coletivo está influenciando em mim, que é a ideia do Kant, né? Então, a ideia da dialética. Nesse sentido, podemos refletir que a ideia de liberdade não existe, né? No bom sentido da coisa, né? Porque assim, você é livre, o que é liberdade, né? Porque você
tudo que você faz, num certo sentido, ele reflete num coletivo. Então, assim, nessa ideia, me parece, né, que o individual e o coletivo, eles andam juntos, né? Total. Porque se a gente pensar na ideia de fraternidade, amor, que a gente estava discutindo aqui, que das religiões, essa é uma ideia que, assim, se seguir essa individualidade da sua essência, ela já está no coletivo por si só, né? Sim, com certeza. Eu acho que você resumiu tudo. Eu acho que é isso, sim. E é interessante, porque aí tem vários teóricos que falam de tudo, né? E um desses que fala disso, que a liberdade vai até a página 2, né? Vamos falar assim, né? Eu tava lendo, assim, eu não sou psicólogo, não sou entendido da área, né? Mas sou um curioso e de vez em quando leio algumas coisas de psicologia. Aí eu tava lendo Mal-Estar na Civilização, na Cultura, né? do Freud, né? E aí basicamente ele fala isso, que o ser humano, pelo menos a minha interpretação, tá? Posso estar equivocado, mas o que eu entendi da obra dele, desse texto dele, na verdade, foi o seguinte: o ser humano tem as suas vontades e tem as seus desejos, né? E que normalmente não tem tanto freio, né? Então vamos falar, a gente tem, no exemplo, a gente tem a liberdade para a gente fazer o que a gente quiser, né? Só que aí vem a cultura, vem a civilização para falar, olha, pera aí lá, você pode fazer o que você quer, né? Mas você não pode sair matando a galera na rua, né? Você não pode atravessar o sinal vermelho, né? Você não pode andar pelado na rua, né? A gente tem a liberdade, mas até a página 2, né? Porque tem uma cultura ali que tá, ou uma tábua de valores, né? Que tá ali limitando alguma liberdade nossa, né? Então, eu acho que o coletivo e o individual, eles necessariamente andam... É uma coisa só, não dá pra separar, né? Total. E aí é a mesma coisa pra religião e a ciência. É uma coisa só, porque é a vida em sociedade, é a vida, né? É o viver, né? O viver, ele não... Como você vai separar o transcendental assim, dá pra separar para fins acadêmicos, mas na prática, como que vai separar o indivíduo do coletivo? Como vai separar a religião da ciência? Eu acho que é tudo uma coisa só. No final das contas, a ciência e a religião são formas de explicar as coisas, não são? E é engraçado que você falou isso já se conecta com o que a gente falou no começo, de ética e moral, né? Que a moral é os costumes da sociedade ali. O que é a sua liberdade perante aquilo, né? E aí já entro nessa ideia de liberdade, né? Porque aqui me parece, assim, o que eu tô entendendo é assim, a liberdade, ela é transcendente, né? É no sentido de se conhecer, de autoconhecimento. É por aí ou tô viajando? Acho que também é. Eu acho que quanto mais a gente se conhece, mais livre a gente tá, né? De alienações, né? Eu acho que a questão é essa, de alienações, né? Enquanto uma pessoa alienada, e aí eu não digo que eu não seja, eu acho que todo mundo tem alguma alienação, né? Enquanto alienados... A consciência da alienação já é um processo, né? Já é um processo, né? Quando a gente consegue se livrar um pouco do fetichismo, né? Enfim, dessas percepções que eu acho que agora mais do que nunca os algoritmos fazem a gente ter, né? E as fake news e tudo mais, né? Esse mundo de dados, né? A Big Data. Eu acho que quanto a gente conseguir mais se livrar dessa alienação, mais livre a gente é, sem dúvida nenhuma. E aí isso serve pra gente conseguir interpretar a realidade, interpretar a sociedade de uma maneira mais própria e mais, de repente, mais espontânea, assim, acho que mais espontânea mesmo, eu acho. Interessante. Me trouxe um outro significado de liberdade, né? Num mundo que, assim, a gente gosta de discutir essas ideias de maneira... eu não digo rude, mas maneira simplória, né? Deixa eu ser livre aqui, deixa eu tomar minha água aqui, não quero que você enche meu saco aí, deixa eu fazer isso, deixa eu aqui, fazer o que eu quiser. Aqui... Isso é interessante, porque tem algumas gerações, trazendo para o direito, né? Tem algumas gerações do direito, né? Então, justamente por quê? Com a Revolução Industrial, com a Revolução Burguesa, com o fim do feudalismo e o início do capitalismo, se focou muito nos direitos individuais, né? A ideia era ter... Por quê? Porque no feudalismo, a sociedade tinha... Os seres tinham limitações muito grandes por conta da figura do rei, do monarca, né? Do déspota esclarecido, enfim. Tinha aquele poder ali que definia a vida de todo mundo. E a ideia falou, não, temos que ter liberdade, a gente não quer responder a um rei, a gente quer responder à democracia, a gente quer responder ao povo, né? A Revolução Francesa veio aí para isso. Então, assim,
se pautou no indivíduo, na individualidade, né? Então a primeira geração de direitos que a gente fala, de liberdade, né? São direitos de liberdade. Eu tenho o direito de ser reconhecido enquanto um ser de direitos, né? Eu tenho o direito de votar. Eu tenho o direito de ser votado. Eu tenho o direito de, enfim, de ter uma propriedade, etc e tal. Aí disso vem a segunda geração dos direitos, né? Falei, olha, eu tenho o direito de ser reconhecido como um ser que tem direitos, né? Mas eu também tenho que poder exercer esses direitos, né? Então veio uma questão de direitos sociais, né? Falei, olha, eu tenho o direito não só de ter minha individualidade, mas eu tenho que ter casa, eu tenho que ter comida, eu tenho que ter condição de viver, por exemplo, né? Eu tenho que ter condição de... Se eu tenho direito ao voto, eu tenho que ter a condição de ir lá votar, né? Eu tenho que ter a condição de ter um transporte para me levar para votar, por exemplo, né? Então esses são os direitos de segunda geração. Aí vem os direitos de terceira geração, que é o quê? Eu tenho esses direitos todos, né? Então, primeiro, o Estado garante o meu direito. Segundo momento, o Estado garante que eu consiga exercer aquele direito. São a segunda geração. Terceira geração, eu tenho direito a ter água. Eu tenho direito a ter um ar não poluído, né? Então são os direitos da terceira geração. Isso tudo são liberdades, né? Eu falo direitos, mas pode ser entendido como liberdade. Então são os da terceira geração. Agora, a gente está vivendo da quarta ou da quinta geração, depende da classificação que a pessoa dá, que é o direito de viver, depois da globalização, né? É o direito de viver num mundo que eu por exemplo, não desmate a Amazônia, né? Eu não vou desmatar a Amazônia porque eu estou influenciando na vida lá na Europa, lá no Oriente Médio, né? Então é um direito, vamos falar, globalizado, né? Uma liberdade globalizada, né? Então, essa ideia da liberdade, ela vem se transformando com o passar do tempo também,